Ezequiel 36, 25-27 5 verdades que revelam como Deus transforma um coração de pedra. Neste estudo de Ezequiel 36 versículos 25 a 27 você vai descobrir 5 verdades que revelam como Deus transforma um coração de pedra, mas antes de compreender qualquer promessa de transformação espiritual, precisamos começar onde a Bíblia sempre começa, na santidade absoluta de Deus. O Senhor não é apenas mais elevado que o homem, ele é completamente separado do pecado, perfeito em justiça e puro em essência. O profeta declara em Isaías capítulo 6 verso 3: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Diante dessa santidade, toda tentativa humana de justificar a si mesmo se desfaz. Porque quando a luz de Deus ilumina o coração humano, ela revela algo que muitos tentam evitar, a profundidade do pecado. A Escritura afirma em Jeremias capítulo 17 verso 9: Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O problema do homem não está apenas no que ele faz, mas no que ele é. O coração humano, centro das decisões, desejos e intenções, está corrompido pelo pecado. É nesse contexto que surge uma das promessas mais poderosas de toda a Bíblia, registrada em Ezequiel capítulo 36 versículos 25 a 27. Deus declara: Então aspergirei água pura sobre vocês, e ficarão purificados, de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos os purificarei. Darei a vocês um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo, tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e os observem. Essas palavras foram dadas a um povo em exílio, marcado pela idolatria, rebeldia e fracasso espiritual. Israel não estava apenas distante de Deus geograficamente, estava espiritualmente morto. E é exatamente nesse cenário que Deus não oferece apenas uma nova oportunidade. Ele promete algo muito mais profundo, um novo coração. Este texto revela verdades centrais que todo pecador precisa entender. O problema do homem é interno, não apenas externo. A transformação espiritual é uma obra exclusiva de Deus. A obediência verdadeira nasce de um coração regenerado. Note que em todo o texto quem age é Deus. Eu aspergirei. Eu purificarei. Eu darei. Eu tirarei. Eu porei. Eu farei. Essa repetição não é acidental. Ela revela uma verdade fundamental da fé reformada: a salvação é monergística, Deus é o único agente da regeneração. O ser humano não coopera para nascer de novo. Ele é alvo da graça soberana de Deus. Esse ensino está em perfeita harmonia com o que Jesus declara em João capítulo 3 verso 3. Em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O novo nascimento não é um ajuste moral. Não é uma decisão superficial. É uma transformação profunda operada por Deus. E isso nos leva a uma pergunta inevitável. Se Deus precisa dar um novo coração, o que isso revela sobre o estado atual do coração humano? Nos próximos pontos deste estudo, vamos explorar 5 verdades profundas de Ezequiel capítulo 36 versículos 25 a 27, que revelam a gravidade do pecado no coração humano, a necessidade de purificação divina, a obra soberana da regeneração e a esperança real de transformação em Cristo. E talvez, ao longo deste estudo, você perceba algo que muda tudo. A maior necessidade da sua vida não é mudar de comportamento. É receber um novo coração. A impureza do coração, porque Deus precisa purificar o pecador. O Senhor declara em Ezequiel capítulo 36 versículo 25. Então aspergirei água pura sobre vocês, e ficarão purificados, de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos os purificarei. Essa promessa começa com uma realidade que muitas vezes o ser humano tenta evitar: a necessidade de purificação. Deus não diz que irá apenas orientar, aconselhar ou melhorar o povo.
Ele diz algo mais profundo: purificarei. Isso revela que o problema do homem não é apenas ignorância espiritual, mas impureza moral diante de um Deus santo. No contexto original, Israel estava no exílio babilônico. Não apenas por questões políticas, mas por causa da sua idolatria persistente. O povo havia trocado o Deus vivo por deuses falsos. Havia contaminado sua vida com práticas que afrontavam diretamente a santidade do Senhor. No texto hebraico, a palavra usada para impurezas carrega a ideia de contaminação profunda, algo que torna a pessoa ritualmente e moralmente inaceitável diante de Deus. E isso não é exclusivo de Israel. A Escritura amplia esse diagnóstico para toda a humanidade. Em Isaías capítulo 64 verso 6, lemos: Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia, todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Perceba a profundidade dessa afirmação. Não são apenas os pecados evidentes que nos contaminam. Até aquilo que consideramos injustiça está manchado. Isso confronta diretamente a ideia comum de que o homem pode se apresentar diante de Deus baseado em suas boas obras. Jesus também revela essa realidade em Mateus capítulo 15 versículos 18 e 19. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidades, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. O problema não está apenas nas ações externas. O problema está no coração. É por isso que Deus promete aspergir a água pura. Essa linguagem remete às práticas de purificação do Antigo Testamento, especialmente descritas em Números capítulo 19, onde a água era usada para purificar aquilo que estava contaminado. Mas aqui a promessa vai além do ritual. Deus está falando de uma purificação real e espiritual. Essa promessa encontra seu cumprimento pleno em Cristo. Em Hebreus capítulo 9 versículo 14, lemos: Muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem defeito a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. A água aponta para algo maior, a obra purificadora de Cristo na cruz. Ele não veio apenas ensinar. Ele veio remover a culpa do pecado. Podemos resumir essa verdade em 3 realidades espirituais essenciais. O pecado contamina profundamente o coração humano. Nenhuma obra humana é suficiente para purificar essa contaminação. Somente Deus pode purificar o pecador por meio de Cristo. Isso explica por que tantas pessoas vivem frustradas espiritualmente. Tentam mudar comportamentos, criar hábitos melhores, adotar uma vida mais disciplinada, mas continuam sentindo que algo dentro delas permanece desalinhado. Porque o problema não é apenas externo. É interno. Você já percebeu que o problema do pecado vai além das atitudes e alcança o coração? Já tentou mudar por conta própria e sentiu que algo continuava errado dentro de você? Será que você tem tratado o pecado como algo superficial, quando na verdade ele é profundamente espiritual? Pastoralmente, essa verdade é desconfortável, mas necessária. Muitos vivem tentando se apresentar diante de Deus com base em suas obras, sua moral ou sua religiosidade. Mas quando a santidade de Deus é levada a sério, percebemos que nenhum esforço humano é suficiente. Isso não deve nos levar ao desespero, mas à humildade. Porque quando reconhecemos nossa impureza, abrimos espaço para a graça de Deus agir. Ao mesmo tempo, há um consolo profundo aqui. Se Deus promete purificar, significa que a impureza não é o fim da história. Não importa o quanto o pecado tenha marcado sua vida. Não importa o passado que você carrega. Deus não apenas aponta a sujeira do coração. Ele oferece purificação real. E essa purificação não é parcial. Quando Deus purifica, Ele purifica completamente. Se este estudo está falando ao seu coração, aproveite este momento para curtir o vídeo, se inscrever no canal,
compartilhar com alguém que precisa ouvir essa verdade. Assim, mais pessoas poderão ser alcançadas pela palavra de Deus. No próximo ponto veremos algo ainda mais profundo. Porque Deus não apenas limpa o coração, mas substitui completamente sua natureza. Porque a solução de Deus não é remendo. É transformação total. 2. Um novo coração, a transformação que o homem não pode produzir. O Senhor continua sua promessa em Ezequiel capítulo 36 versículo 26. Darei a vocês um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo, tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Aqui entramos no centro da mensagem do texto. Deus não apenas purifica o pecador. Ele transforma a própria natureza do coração. Observe as expressões usadas. Darei. Tirarei. Darei novamente. Tudo parte de Deus. No hebraico, a palavra para coração leve não se refere apenas às emoções, mas ao centro da vida interior, pensamentos, decisões, desejos e vontade. Quando Deus fala em coração de pedra, Ele está descrevendo um coração endurecido, insensível à verdade, resistente à voz de Deus, incapaz de responder espiritualmente. Esse coração não é apenas indiferente. Ele é incapaz de amar a Deus. Essa realidade é confirmada em Romanos capítulo 8 versículos 7 e 8. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Note novamente a expressão, não pode. O problema não é apenas falta de vontade. É incapacidade espiritual. Por isso Deus não promete ajustar o coração antigo. Ele promete removê-lo completamente. Tirarei de vocês o coração de pedra. Isso aponta para uma intervenção radical de Deus. Não é reforma. É substituição. E então vem a promessa. E lhes darei um coração de carne. Essa expressão não significa um coração pecaminoso, mas um coração sensível à voz de Deus, capaz de responder à verdade, inclinado à obediência, aberto à ação do Espírito. Essa promessa se conecta diretamente com o ensino de Jesus em João capítulo 3 versículos 5 e 6. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O novo nascimento não é uma decisão superficial. É uma obra interna, profunda, invisível, mas real. Ao longo da história, alguns mestres judeus falavam da necessidade de purificação do coração, mas não concebiam essa transformação como uma obra totalmente divina. Aqui Deus revela algo revolucionário: o coração humano precisa ser recriado. Isso também explica por que tantas pessoas têm dificuldade com o Evangelho. Sem um novo coração, o Evangelho parece distante, irrelevante ou até incômodo. Mas quando Deus transforma o coração, algo muda profundamente. Aquilo que antes parecia sem valor, passa a ser precioso. Aquilo que antes era ignorado, passa a ser desejado. Podemos resumir essa verdade em 3 declarações essenciais. O coração natural é incapaz de responder a Deus. Deus não melhora o coração antigo, Ele o substitui. O novo coração é resultado exclusivo da ação soberana de Deus. Isso muda completamente a forma como entendemos a conversão. A conversão não começa quando o homem decide. Ela começa quando Deus transforma. Você já percebeu momentos em que seu coração parecia endurecido em relação a Deus? Já sentiu que, mesmo querendo mudar, algo dentro de você resistia? Será que o que você precisa não é apenas de esforço, mas de um novo coração? Pastoralmente, essa verdade confronta e consola ao mesmo tempo. Ela confronta porque desmonta a ideia de que o homem pode, por si mesmo, produzir verdadeira transformação espiritual. Nenhuma disciplina, nenhuma religião,
nenhuma força de vontade consegue gerar um novo coração. Mas ela também consola profundamente. Porque significa que a transformação que Deus exige é a transformação que Ele mesmo realiza. Se você percebe em si um desejo crescente por Deus, uma sensibilidade maior à palavra, um incômodo com o pecado, isso não é natural. Isso já é sinal de que Deus está operando em seu coração. E quando Deus começa essa obra, Ele não para no meio do caminho. Agora, antes de irmos para o próximo ponto, deixe-me te convidar a fazer algo simples. Inscreva-se no canal. Deixe um comentário com a palavra Novo Coração. Compartilhe este estudo com alguém que precisa ouvir essa verdade. Assim mais pessoas serão alcançadas pelo Evangelho. No próximo ponto veremos algo ainda mais profundo. Deus não apenas transforma o coração. Ele passa a habitar dentro do pecador. E isso muda tudo. 3. O Espírito dentro de você, a presença de Deus que transforma a vida. O Senhor continua sua promessa em Ezequiel capítulo 36 versículo 27. Porei dentro de vocês o meu Espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e os observem. Depois de purificar e dar um novo coração, Deus faz algo ainda mais profundo, Ele passa a habitar no interior do pecador. Observe novamente quem age no texto. Porei dentro de vocês. Farei com que andem. Essa não é uma parceria entre Deus e o homem. É uma obra soberana, completa, eficaz. No hebraico, a expressão usada indica uma ação direta de Deus implantando algo novo dentro da pessoa. Não é apenas influência externa. É presença interna. Essa promessa aponta diretamente para o que seria plenamente revelado no Novo Testamento, a habitação do Espírito Santo no crente. Em 1 Coríntios capítulo 6 verso 19, lemos: Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus? Isso muda completamente a realidade da vida espiritual. No Antigo Testamento, a presença de Deus estava associada ao templo. Agora, Deus declara que o próprio coração regenerado se torna morada do Espírito. Essa verdade também está ligada à nova aliança prometida por Deus, como vemos em Jeremias capítulo 31 verso 33. Porei a minha lei no interior deles e a escreverei no seu coração. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Perceba a progressão. Antes, a lei estava fora, escrita em tábuas. Agora, a lei está dentro, escrita no coração. E quem realiza isso? O Espírito de Deus. Isso explica algo essencial: a verdadeira obediência não nasce de imposição externa, mas de transformação interna. Por isso o texto diz: Farei com que andem nos meus estatutos. Deus não apenas manda obedecer. Ele capacita a obedecer. Essa verdade é confirmada em Filipenses capítulo 2 verso 13. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Veja a profundidade disso. Deus produz o querer. Deus produz o realizar. Isso é regeneração monergística. O homem não inicia esse processo. Deus inicia, sustenta e completa. Jesus também fala sobre essa obra do Espírito em João capítulo 14 versículo 17. Ele é o Espírito da verdade, vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Não é apenas presença ao redor. É presença dentro. Podemos resumir essa verdade em 3 realidades poderosas. Deus não apenas muda o coração, ele passa a habitar nele. A obediência verdadeira é fruto da ação do Espírito, não do esforço humano. A vida cristã é vivida pela capacitação divina, não pela força própria. Isso resolve uma das maiores frustrações espirituais de muitas pessoas. Elas querem viver de forma correta, mas sentem que não conseguem manter constância. Tentam mudar hábitos, criar disciplina, se esforçar mais.
mas continuam caindo nos mesmos padrões. O problema é que estão tentando viver a vida cristã sem a fonte da vida cristã. Sem o Espírito, a obediência se torna peso. Com o Espírito, a obediência se torna fruto. Perguntas reflexivas. Sua vida espiritual tem sido baseada em esforço próprio ou dependência de Deus? Você já percebeu momentos em que o Espírito Santo convenceu do pecado ou o levou a desejar o que é correto? Será que o que falta não é mais disciplina, mas a presença real de Deus dentro de você? Pastoralmente, essa verdade é profundamente encorajadora. Porque significa que Deus não nos chama para uma vida impossível. Ele não exige algo que Ele mesmo não esteja disposto a produzir em nós. Quando Deus habita no coração de alguém, essa pessoa passa a experimentar mudanças reais. Talvez não instantâneas em todas as áreas, mas reais e progressivas. O pecado que antes era amado passa a incomodar. A verdade que antes era ignorada passa a atrair. Isso é obra do Espírito. Ao mesmo tempo, essa verdade também traz um alerta sério. Não existe vida cristã genuína sem a presença do Espírito Santo. Não se trata apenas de frequentar igreja, conhecer a Bíblia ou ter valores morais elevados. Em Romanos capítulo 8 verso 9, lemos: Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Isso nos leva a uma pergunta inevitável. Você tem apenas conhecimento sobre Deus? Ou Deus realmente habita em você? No próximo ponto veremos a consequência dessa obra divina. Porque um coração transformado inevitavelmente produz uma nova forma de viver. Porque quando Deus muda o interior, o exterior começa a refletir essa transformação. 4. Uma nova vida de obediência, o fruto inevitável de um coração regenerado. O Senhor declara em Ezequiel capítulo 36 versículo 27. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e os observem. Aqui vemos o resultado inevitável daquilo que Deus começou no coração. Primeiro, Ele purifica. Depois, Ele dá um novo coração. Em seguida, Ele habita pelo seu Espírito. E agora, Ele produz uma nova vida. Observe a expressão, farei com que andem. No hebraico, a ideia não é apenas sugerir ou incentivar, mas capacitar de forma eficaz. Deus não apenas aponta o caminho da obediência, Ele conduz o coração regenerado a andar nele. Isso desmonta duas ideias equivocadas muito comuns. A primeira é: se a salvação é pela graça, então a obediência não importa. A segunda é: eu preciso obedecer para ser aceito por Deus. A Bíblia rejeita ambas. A obediência não é a causa da salvação. Mas também não é opcional. Ela é o resultado natural de um coração transformado. Jesus ensina isso de forma direta em João capítulo 14 verso 15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Perceba a ordem. Primeiro o amor. Depois a obediência. O amor não nasce da obediência. A obediência nasce do amor. E esse amor só é possível porque Deus já operou no coração. O apóstolo João reforça isso em 1 João capítulo 2 verso 3. Sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Isso não significa perfeição absoluta, mas uma nova direção de vida. Antes, o pecado era o padrão. Agora, a obediência se torna o caminho. Essa transformação também aparece em Mateus capítulo 7 versículo 17. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos ruins. A árvore não produz fruto para se tornar boa. Ela produz fruto porque já foi transformada. Isso é essencial para entender a vida cristã. A obediência verdadeira não é fruto de medo, culpa ou opressão religiosa. Ela é fruto de uma nova natureza. Podemos resumir essa verdade em 3 princípios fundamentais. A obediência é evidência da regeneração,
não condição para ela. Um novo coração produz novos desejos e novas práticas. A vida cristã é uma caminhada progressiva de transformação. Isso também explica por que o cristão ainda luta contra o pecado. A presença do Espírito não elimina imediatamente todas as inclinações antigas, mas inicia um processo de transformação contínua. Em Gálatas capítulo 5 versículos 16 e 17, lemos: Vivam no Espírito, e jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. Existe um conflito real. Mas agora há algo novo. O Espírito habita no coração. E isso muda o resultado final da batalha. Sua vida revela sinais de transformação real ou apenas mudanças superficiais? Você obedece a Deus por obrigação, ou por um novo desejo que nasceu dentro de você? Será que sua luta contra o pecado mostra a ausência de Deus, ou evidência de que Ele já está operando em você? Pastoralmente, essa verdade precisa ser compreendida com equilíbrio. Alguns vivem em constante culpa, achando que nunca são bons o suficiente para Deus. Outros vivem em descuido, achando que a graça permite qualquer tipo de vida. A Escritura nos conduz por um caminho mais profundo. Se você foi alcançado pela graça, sua vida começará a refletir essa graça. Não de forma perfeita, mas de forma real. E isso deve gerar tanto humildade quanto esperança. Humildade, porque você reconhece que ainda depende de Deus diariamente. Esperança, porque você vê evidências de que Deus não desistiu de você. Ao mesmo tempo, essa verdade também traz um alerta amoroso. Se não há transformação, se não há luta contra o pecado, se não há desejo crescente por Deus, é necessário examinar o coração. Porque a graça verdadeira não apenas perdoa, ela transforma. Se este estudo tem falado ao seu coração, aproveite este momento. Inscreva-se no canal. Deixe um comentário com a palavra transformação. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Assim mais vidas serão alcançadas pela palavra de Deus. No próximo ponto veremos a última verdade deste texto. Porque toda essa obra começa, continua e termina exclusivamente em Deus. Porque a salvação não depende do homem. Ela depende da graça soberana de Deus. 5. A graça soberana que faz tudo, a salvação que começa, continua e termina em Deus. O Senhor declara em Ezequiel capítulo 36 versículos 25 a 27. Então aspergirei água pura sobre vocês, e ficarão purificados, de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos os purificarei. Darei a vocês um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo, tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e os observem. Ao observar esse texto com atenção, algo salta aos olhos: Deus é o sujeito de todas as ações. Eu aspergirei, eu purificarei, eu darei, eu tirarei, eu porei, eu farei. Essa repetição não é apenas estilo literário. É uma declaração teológica poderosa. A salvação é a obra de Deus do começo ao fim. No hebraico, a estrutura do texto reforça a ação unilateral de Deus. Não há cooperação humana descrita. Não há condição prévia. Não há mérito envolvido. Isso é o que a teologia reformada chama de regeneração monergística. Deus age sozinho na transformação do pecador. Essa verdade é confirmada no Novo Testamento. Em Efésios capítulo 2 versículos 4 e 5, lemos: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. Note o estado do homem, morto. Um morto não coopera. Um morto não reage. Um morto precisa ser vivificado. E quem faz isso?
Deus. Essa mesma verdade aparece em João capítulo 1 versículos 12 e 13. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A nova vida não nasce da vontade humana. Ela nasce de Deus. Isso muda completamente a forma como entendemos o Evangelho. O Evangelho não é Deus esperando que o homem dê o primeiro passo. O Evangelho é Deus intervindo soberanamente na vida do pecador. E é exatamente isso que vemos em Ezequiel. O povo estava em rebeldia. Não estava buscando a Deus. Não estava tentando se restaurar. Mas Deus decide agir. Isso também é confirmado no próprio contexto do capítulo, em Ezequiel capítulo 36 verso 22. Não é por causa de vocês, casa de Israel, que eu vou agir, mas pelo meu santo nome. Essa é uma das declarações mais impactantes da Escritura. Deus salva não por causa do mérito humano, mas por causa da sua própria glória. Podemos resumir essa verdade em 3 pilares da graça soberana. A salvação não começa no homem, mas em Deus. A salvação não depende do esforço humano, mas da ação divina. A salvação tem como objetivo final a glória de Deus. Isso produz 2 efeitos profundos no coração. Primeiro, destrói o orgulho. Nenhum salvo pode dizer, eu consegui. A única resposta possível é, Deus teve misericórdia de mim. Segundo, produz segurança. Se a salvação dependesse de nós, ela poderia ser perdida. Mas como depende de Deus, ela é segura. O apóstolo Paulo declara em Filipenses capítulo 1 verso 6. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem começa é o mesmo que termina. Você ainda acredita que precisa conquistar a aceitação de Deus por esforço próprio? Já percebeu que sua maior esperança não está no que você faz, mas no que Deus fez? Será que hoje Deus está abrindo seus olhos para enxergar a profundidade da graça? Pastoralmente, essa verdade é profundamente libertadora. Muitos vivem presos em ciclos de tentativa e frustração. Tentam se aproximar de Deus por meio de esforço, disciplina ou religiosidade, mas sempre sentem que não é suficiente. E não é. Porque a salvação nunca foi algo que o homem pudesse produzir. Mas aqui está a boa notícia do Evangelho. Aquilo que você não pode fazer, Deus fez em Cristo. Cristo viveu a vida que você não conseguiu viver. Cristo morreu a morte que você deveria morrer. Cristo ressuscitou para garantir a sua salvação. E agora, Deus chama pecadores não para se aperfeiçoarem primeiro, mas para virem a Ele como estão. Ao mesmo tempo, essa verdade também traz um chamado urgente. Se a salvação é obra de Deus, então quando o Evangelho é anunciado, não se trata apenas de informação. É Deus chamando. E quando Deus chama, a única resposta adequada é arrependimento e fé. Ao longo deste estudo em Ezequiel capítulo 36 versículos 25 a 27, vimos algo que muda completamente a forma como entendemos a vida espiritual. Deus é santo. O homem é pecador. O coração humano está contaminado e endurecido. Mas Deus, em sua graça, faz uma promessa extraordinária. Darei a vocês um coração novo, tirarei de vocês o coração de pedra, porei dentro de vocês o meu espírito. Isso significa que a maior necessidade da sua vida não é externa. Não é mudança de comportamento. Não é apenas tentar ser melhor. É um novo coração. E essa obra não pode ser produzida por esforço humano. Ela é realizada pela graça soberana de Deus, por meio de Cristo. Porque na cruz, Jesus não foi apenas um exemplo. Ele foi o substituto. Em Isaías capítulo 53 verso 5, lemos:
Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Cristo tomou o lugar do pecador, para que o pecador pudesse receber uma nova vida. Mas agora chegamos ao ponto mais importante. Essa mensagem não é apenas para ser entendida. Ela é para ser respondida. A pergunta é direta. Você já entregou sua vida a Cristo? Ou ainda está tentando resolver sozinho aquilo que só Deus pode fazer? Se hoje você percebe que precisa de um novo coração, se reconhece seu pecado, se deseja começar uma nova vida com Deus, então este é o momento. Não adie. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 6 verso 2: Eis, agora, o tempo sobremodo oportuno e eis, agora, o dia da salvação. Eu quero te convidar agora a fazer uma oração. Não como uma fórmula vazia, mas como expressão sincera de um coração que se rende a Deus. Se esse é o seu desejo, repita comigo, com fé: Senhor Deus, eu reconheço que o Senhor é santo, justo e perfeito. E reconheço que eu sou pecador, que muitas vezes vivi distante da tua vontade. Hoje eu entendo que o problema não está apenas nas minhas atitudes, mas no meu coração. Eu preciso de um novo coração. Eu creio que Jesus Cristo é o teu Filho. Creio que ele morreu na cruz pelos meus pecados e que ressuscitou. Eu me arrependo dos meus pecados. Confesso que não posso me salvar sozinho. Senhor, tira de mim esse coração endurecido. Me dá um coração novo. Coloca o teu Espírito dentro de mim. Transforma meus desejos, meus pensamentos, minha vida. Eu me entrego completamente ao Senhor. Não quero mais viver do meu jeito. Recebe-me, Senhor. Me perdoa. Me transforma. A partir de hoje, eu coloco minha vida nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, lembre-se desta promessa. Deus não rejeita um coração quebrantado. Agora comece uma nova caminhada. Busque a palavra de Deus diariamente. Procure uma igreja que ensine fielmente as Escrituras. Persevere, mesmo nas lutas. E se você tomou essa decisão hoje, escreva nos comentários: Hoje eu entreguei minha vida a Cristo. Será uma alegria orar por você. E agora, eu deixo uma última pergunta para o seu coração. Se Deus está disposto a te dar um novo coração, por que continuar vivendo com o antigo?